reino. Ela está naquilo que não se vê. Ela está naquilo que nós não podemos controlar, mas ela está na certeza de que Deus está cuidando de nós em meias circunstâncias. Por isso, Paulo começa dizendo que Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Você dizer, olha, eu confio no cuidado de Deus, mas você sabe o que Deus vai fazer? Não sei, mas eu confio no cuidado dele. É loucura. Mas eu posso confiar porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. É interessante que Tim Keller vai dizer que para entrar no reino de Deus, você precisa se sujeitar a um conjunto de lealdades. Você precisa crescer em novos amores, mas principalmente se submeter a novos valores diretivos de vida. E nesses valores está a disposição de trabalhar para o propósito divino, mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Por isso a esperança, ela é improvável. Porque Deus não trabalha com acasos, irmãos. Deus não trabalha ao acaso. No plano de Deus não tem espaço para coincidências, para acaso. Deus não trabalha com o caos. Tudo está no seu controle. Paulo vai dizer que Deus tem um plano. Quando ele usa a expressão Deus escolheu, significa que Deus tem um plano, uma forma específica. A ideia de escolher é aquele que tem um trabalho cuidadoso, aquele que está trabalhando, ou seja, Deus escolhe, Ele faz um trabalho específico no reino. Deus está usando o reino e os cidadãos do reino de Deus para cumprir o seu propósito. Estar no reino de Deus, amados, é viver, crescer e servir ao Rei. A esperança do discípulo é servir ao Rei, é servir no reino, é servir aos cidadãos, é servir a Cristo por amor. E Deus nos escolheu para isso. E Deus escolhe cada um para um lugar diferente. Eu sempre quis cantar, mas eu sou desafinado de tudo. Eu sou desafinado de tudo. Eu não sei cantar. Então, Deus me deu a possibilidade de pregar. Tem gente que sabe cantar, queria pregar, mas não consegue. Só que, olha só, para que eu possa pregar e os irmãos possam cantar, alguém tem que operar a mesa de som. Todos nós servimos ao mesmo Deus, cada um num lugar diferente. Estar no reino de Deus é compreender isso. Estar no reino de Deus é saber que o reino de Deus não é tomado pelo poder, mas ele é conquistado através do servir a Cristo. Estar no reino de Deus é abrir mão do poder para perdoar, é se sacrificar para servir, é olhar firmemente para Jesus, como diz o autor aos Hebreus, porque Ele é o autor consumador da nossa fé. Por isso a esperança ela é improvável, porque Deus escolhe. Mas Deus não escolhe os melhores. O texto não diz que Deus escolhe os mais capacitados. O texto não diz que Deus escolhe o mais fácil. O texto não diz que Deus pega aquilo que está pronto. O texto diz que Deus escolhe o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. O que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante e desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Primeira coisa que eu percebo quando Paulo diz isso, percebendo toda a obra de Deus na cruz e a esperança que nos é anunciada, é que Deus gosta de trabalhar com pessoas que ninguém quer. Deus escolhe pessoas que geralmente ninguém acredita. Quando você olha o círculo próximo de Jesus, os seus 12 discípulos não eram os homens mais importantes daquela época. Quando você vai ver as pessoas que Jesus teve um relacionamento mais próximo, não eram os doutores da lei, pelo contrário, eram pessoas simples. Sabe, amados, Deus trabalha com a lógica inversa do mundo. O mundo tem uma lógica muito clara, muito bem estabelecida. O mundo
classifica pessoas, rotula pessoas e as divide. Para o mundo, pessoas são divididas em classes. E no mundo, de um modo geral, ninguém gosta de lidar com pessoas fracas, frágeis, pessoas com dificuldade. Mas a esperança do Evangelho é anunciar: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A esperança é para quem está cansado e oprimido. O mundo não quer saber de quem está cansado e oprimido, mas a esperança de Deus é para quem está sobrecarregado. A lógica do Evangelho subverte a lógica do mundo. A lógica do mundo é: o mundo é de quem é vencedor, você precisa vencer. E a lógica de Cristo é: nas fraquezas é que eu me torno forte. É uma lógica inversa. É uma esperança inversa, porque a esperança está na dependência de Deus e não no meu poder humano. Porque os poderes humanos já provaram ser fracassados. A esperança que vem de Deus, amados, nos surpreende, porque Deus escolhe o fraco em detrimento do forte. Deus escolhe o pobre em detrimento do rico, o tolo, o menos sabido, no lugar daquele que é sábio segundo o mundo. Porque Deus trabalha por meio das fragilidades e não das virtudes. Talvez você tenha vindo para cá nessa noite pensando: olha, eu só tenho dificuldades, eu só tenho fragilidades, eu só tenho defeitos. Mas saiba, na sua vida, na minha vida, eu também tenho as minhas fragilidades, os meus defeitos. Mas ainda assim, Deus me escolheu, Deus me amou. Deus também escolheu você, Deus te amou, porque Ele conhece todas elas e é nelas que Ele quer trabalhar. Porque se Ele quisesse, Ele teria nos feito perfeitos. Mas se fôssemos perfeitos, nós nos gloriaríamos em nós mesmos. Certa vez eu ouvi o pastor Gessi Frutuoso falando que nós somos vasos de barro, porque se fôssemos vasos de ouro, de prata ou de bronze, nós iríamos nos gloriar no nosso valor pessoal. E Deus nos fez vasos de barro, porque o barro não tem valor nenhum, ele depende do seu tesouro. Deus trabalha com pessoas que ninguém quer. E talvez você diga: olha, mas lá fora eu não sirvo para ninguém, mas para Jesus você serve. Para a igreja você serve. Para servir ao Senhor, cada um de nós serve, porque é comigo e com você que Ele tem um propósito. Deus nos chamou para servi-lo e Ele gosta daqueles que ninguém quer, porque é na vida desses que Ele faz maravilhas e milagres. Deus não trabalha com pessoas perfeitas. 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amados, nós precisamos entender que Deus não está buscando em nós aquilo que somos melhores. Deus não está pedindo o nosso favor, mas Deus está nos chamando para permitir que Ele nos use através do seu poder. E enquanto Deus nos usa, Ele nos molda. É assim que funciona. Enquanto Deus usa a minha vida, Ele molda a minha vida. Há aquela velha máxima: olha, quando eu estiver pronto, eu vou. Mas você só vai estar pronto se você for. Ninguém fica pronto parado. Porque Deus, na história, escolheu homens que ninguém queria. E não é incomum nós vermos na história pessoas com aparente potencial de sucesso, dizendo que aquele ali vai dar certo, aquele ali vai sucesso garantido, aquele ali não tem como dar errado, e no final não dá em nada. E daqui a pouco nós vemos alguns que eram desprezados, estavam de lado, Deus vai cuidando, vai fazendo, e nós olhamos e nos vemos surpreendidos. E aí nós olhamos e falamos assim: mas como? Deus fez. Sabe por quê, irmãos? Nós temos os critérios humanos para eleger os potenciais. Mas Deus vê pensamentos,
sentimentos que nós, como seres humanos, não vemos. E Ele traz esperança àqueles que nós julgamos não terem mais esperança. A Bíblia está cheia de histórias assim. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus subverte a lógica dos valores do mundo. Deus não trabalhou com o filho mais velho sempre, com o filho de maior poder cultural, com o filho de mais status. Você vai perceber Abel se sobrepondo a Caim, Jacó se sobrepondo a Esaú, José se sobrepondo a Judá, a Rúben, a Efraim, a Manassés. Mais tarde você vai ver Moisés sendo chamado para liderar o povo, sendo que o filho mais velho era Arão. Em muitos momentos, Deus chamou o filho mais novo, e naquela cultura o filho mais novo valia menos do que o filho mais velho. Herdava menos. Eles não eram homens apenas prejudicados pelo favoritismo paterno. A Bíblia diz que esses homens eram homens falhos, tinham defeitos. E a Bíblia descreve os defeitos deles. E ela descreve isso para nos ensinar o seguinte: mesmo os homens cheios de defeitos, quando dependem de Deus, fazem coisas grandiosas na mão de Deus. Eu e você, quando dependemos do Senhor, podemos realizar grandes feitos na mão do Senhor. Deus escolheu Jefité. Quem lembra de Jefité? Filho de uma prostituta. Sansão e Gideão, para serem juízes, libertadores de Israel, homens sem expressão alguma, homens com a sua vida em ruínas por conta dos seus maus comportamentos, mas são com esses homens que Deus faz mudança. Meus irmãos, se Deus fez mudanças gloriosas nas vidas desses homens, esse mesmo Deus hoje pode fazer mudanças na sua vida, desde que você se permita usar por Ele, para a glória dEle. A esperança na sua vida, a esperança na sua casa, no seu lar, na sua vida pessoal. Se você permitir ser usado, Deus tem esperança para você, porque Ele trabalha com homens que ninguém quer. Ele já trabalhou e trabalha até hoje. Te quer levar e declarar que a escolha reiterada de homens frágeis em várias gerações não pode ser coincidência. Deus age desse modo para melhor demonstrar o seu poder. Mas Deus não trabalha só com homens. Deus trabalha também com mulheres. Deus escolheu mulheres que ninguém queria, numa realidade, numa cultura, onde as mulheres valiam muito pouco. Para alguns não valia nada. Nós vivemos numa cultura onde as mulheres são favorecidas pela sua beleza. Naquele tempo a mulher só servia para um padrão de fertilidade, para produzir filhos ao homem. Ela tinha que produzir frutos. Mas Deus vai usar de maneira diferente. E Deus vai trabalhar com muitas mulheres. Deus vai trabalhar na vida de Tamar. Deus vai trabalhar na vida de Raabe, Ruth, Betseba. 4 mulheres estrangeiras. Mas se você abrir a sua Bíblia, na genealogia de Jesus em Mateus, você vai perceber que essas 4 mulheres estrangeiras, elas estão na genealogia de Jesus. Havia ali uma prostituta, Betseba, Ruth, Tamar e a prostituta Raabe. Deus vai usar a vida dessas mulheres que valiam muito pouco e trazer esperanças a elas, ao ponto de elas serem colocadas na linhagem do próprio Cristo, para nos ensinar que Deus usa pessoas em qualquer lugar, desde que elas se permitam ser usadas por Ele. Deus trabalha com pessoas das mais variadas formas. Deus trabalha com homens e mulheres que ninguém quer. Deus usa circunstâncias. Tamar enganou o sogro para ter relações sexuais.
Rute pagã, Betseba, esposa de um outro homem que teve relações com o rei. Mas mulheres sem prestígios que foram usados por Deus. E Tim Keller vai dizer que Deus pega pessoas marginalizadas pelo mundo e as coloca no centro. Meu irmão, minha irmã. Não são as circunstâncias que determinam o poder de Deus. É o seu coração submisso a Ele que vai determinar a esperança ou não. É a sua capacidade de depender de Deus. Porque Deus faz isso para nos conduzir a uma nova esperança. Deus nos faz isso para conduzir a uma nova forma. Amados, Deus trabalha com pessoas improváveis para experimentar uma esperança viva e eficaz. Deus trabalha com pessoas que ninguém quer. Amados, de fato, Deus tem chamado homens e mulheres distintos. E não importa se você é novo, velho, se você é jovem ou idoso, o que importa é o quanto nós permitimos que Deus mude o nosso coração, o quanto nós permitimos que Deus nos trabalhe, que Deus nos use, quanto você está disposto a permitir que Deus use a sua vida. Se você estiver permitido, prepare-se, Deus tem esperança para você. Amados, a segunda coisa que eu quero destacar é que Deus nos chama para participar de esperança numa história que ninguém quer participar. E Paulo vai dizer que ele faz isso para que ninguém se glorie diante dele. E ele faz isso por iniciativa própria, para que os que estão em Cristo se tornem sabedoria de Deus. Amados, participar de uma história que ninguém quer participar é algo tremendo. Deus está usando pessoas simples e improváveis, histórias controversas, para conduzir e levar a sua mensagem ao mundo. Aos olhos de Deus, o sucesso é diferente dos olhos do mundo. Porque aos olhos de Deus, o sucesso está na nossa capacidade de perder. Aos olhos de Deus, o caminho da vida é a morte. O caminho do sucesso é o da servidão. O caminho da exaltação passa pela humilhação. Deus subverte a lógica. E isso foi desejo do próprio Deus. E Paulo vai dizer isso por iniciativa dele, porque Cristo humilhou a si mesmo, para que ele se tornasse homem e pagasse o preço de cruz. Então Deus deu o exemplo. Pagou o preço. 1 Pedro 5,6, Pedro vai dizer, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Geralmente nós queremos que o enredo da nossa vida se desenvolva de sucesso em sucesso, de força em força, de vitória em vitória, de felicidade em felicidade. Só que quando nós olhamos as histórias dos homens da Bíblia, nós percebemos uma coisa diferente. Todos eles sofreram derrotas, lutas, batalhas, mas perceberam a mão de Deus nas suas histórias. Deus não nos chama com a promessa de um contrato de sucesso e sucesso, mas Deus nos chama para participar de uma história que ninguém quer participar. Sabe por quê, irmãos? Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. E eu falei isso aqui hoje de manhã, mas ser sal da terra e luz do mundo é se gastar. Participar de uma história que ninguém quer participar é poder ser esperança no meio do sofrimento alheio. A igreja não queria, um ano atrás, ter que fechar o templo e transformar aqui num centro de apoio. Ninguém queria isso. Ninguém queria ver a cidade destruída. Mas quando a cidade precisou, a igreja estava aqui, disposta a participar e dizer, aqui é a esperança, porque aqui tem um povo de Deus, que tem esperança para vocês, e nós vamos servir a vocês, enquanto vocês precisarem. Isso é esperança. Eu vi isso porque vim aqui com uma caravana. Deus usa circunstâncias improváveis.
E às vezes circunstâncias dolorosas para nos dizer o seguinte: a igreja é usada às vezes no momento da dor para cuidar uns dos outros. Amados, nem sempre seremos usados pelo Senhor no sucesso segundo o mundo. Mas quando o mundo está sofrendo, Ele sabe onde procurar esperança. Porque Ele olha para a igreja e diz: ali tem um povo que ora. Ali tem um povo diferente. E sabe, quando eles pedem, nós oramos mesmo. Quando o povo precisa, a igreja está aqui. Eles podem zombar de nós o que forem. O mundo vai zombar da igreja. Mas toda vez que o mundo precisa da igreja, a igreja está pronta para ser sal da terra e luz do mundo, para anunciar a esperança. Quem, em sã consciência, vai fazer isso? Isso é loucura. Nenhuma outra religião no mundo sofre e ora pelos seus perseguidores como os cristãos. Nenhum líder religioso no mundo fez o que Jesus teve coragem de fazer na cruz, olhar e dizer: Pai, perdoa-lhes. A história que ninguém quer participar é saber que eu vou dar a minha vida por amor a Jesus, para anunciar a esperança àqueles que não têm. Quando a minha vida se torna parte de Cristo, ela deixa de ser minha e se torna do Senhor. O mundo nos chama para uma história de sucesso. E o que é sucesso? Para o mundo, o sucesso é beleza, poder, conforto, dinheiro, reconhecimento. E ter isso, irmãos, não é pecado nenhum. Mas as pessoas são medidas a partir desses critérios. Mas quando nós somos recebidos na presença de Deus, Cristo não olha para nada disso. Porque quando Cristo se fez justiça, santidade e redenção, Ele pagou um preço igual para ricos e pobres. E a Bíblia diz que o valor de uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eu fico pensando que se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo e chegássemos diante de Jesus com todo esse dinheiro e dissesse: aqui, Senhor, está aqui o valor da minha alma. Deus ia olhar e dizer: é pouco. Mas é todo o dinheiro que o mundo tem, é pouco. Vale muito mais. A história que ninguém quer participar é uma história que só Jesus pode viver e nos chamar, porque tem a ver com o propósito de Deus. Nós estamos em Cristo, e Cristo é a sabedoria de Deus, porque só Ele nos produz justiça, santidade e redenção. A esperança, ela é improvável porque Deus nos chama para realizar coisas que ninguém acredita. Amados, a manifestação da glória divina não passa pela nossa capacidade humana, mas passa pela nossa capacidade de apontar para Cristo. Quando nós nos colocamos em humilhação e nos gloriamos no Senhor, a nossa vida aponta para Jesus. E apontando para Jesus, nós passamos a nos gloriar em Cristo. Um grande engano que muitos têm é achar que fazer grandes coisas para Deus é uma estrada de glamour, beleza e sucesso. Os grandes homens de Deus na história trilharam estradas de espinhos, porque a morte caminha ao lado dos homens grandes de Deus, dos grandes homens de Deus. A morte caminha ao nosso lado.
A estrada que leva a feitos gloriosos passa pelo caminho da adversidade e do sofrimento. Você quer uma vida com Deus sem sofrimento? Não produza nada no reino. Agora, você quer uma vida gloriosa? Você vai viver uma história que ninguém vai querer participar, mas você vai experimentar uma esperança e uma alegria que ninguém consegue explicar. É loucura. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, o que é loucura para o mundo é sabedoria de Deus. O que leva um missionário a sair daqui, deixar a sua família, ir para o campo missionário, cuidar de pessoas que ele nunca viu, amar pessoas que o odeiam. Em alguns países perseguidos, se ele for preso como missionário, ele vai ser assassinado. Senão, o amor a Cristo. E isso é loucura. O que nos faz, amados, servir ao Senhor, senão a consciência de que Deus nos chamou para fazer coisas diferentes do que todo mundo faz. Deus não nos chamou para fazer o trivial. O Senhor nos chamou para feitos gloriosos. E as adversidades estão a serviço de Deus. Sabe, irmãos, eu pensei muito se eu diria isso aqui, mas eu tenho que dizer. Toda a tragédia que essa cidade sofreu, ela também estava a serviço de Deus. Porque no meio da tragédia, Deus tinha um povo nesse lugar que proclamou o Evangelho. Pessoas se renderam a Jesus por causa do trabalho da igreja. As adversidades estão a serviço de Deus. Paulo vai dizer isso em Colossenses, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno. Se aquela tribulação e aquele sofrimento servir para ganhar uma alma para Jesus, já valeu a pena. Eu via um relato da tsunami que aconteceu nas Filipinas. Filipinas, não. E muito interessante, porque existem cristãos nas Filipinas e existiam turistas que estavam ali. E eles queriam celebrar o Natal. E o prefeito entrou em guerra com eles, dizendo, vocês não podem celebrar o Natal, porque lá só duas coisas têm pena de morte. Tráfico de drogas e o cristianismo. E o prefeito falou o seguinte, se vocês quiserem celebrar o Natal, vocês vão ser obrigados a irem para as montanhas. Fujam para as montanhas. Então os cristãos se reuniram e subiram para as montanhas. E ali celebraram o Natal. Só que naquela madrugada, a tsunami varreu aquele país. O único lugar que não foi atingido foram as montanhas. E aí é onde a mão de Deus... Pastor, Deus castigou? Não. Haviam médicos, socorristas, profissionais de saúde que estavam nas montanhas celebrando o Natal. E Deus usou essas pessoas, esses servos, para voltar e ser os primeiros a prestar socorro a quem estava precisando. As adversidades estão a serviço de Deus para anunciar a esperança. Na pandemia, as igrejas fecharam, mas elas nunca trabalharam tanto anunciando a esperança. E a Bíblia está repleta, irmãos, de histórias assim. Lembram da história de Naamã, general sírio? Escrito lá em 2 Reis 5. Naamã está leproso, mas na sua casa tinha uma menina, que era serva. Só que olha só, ela era escrava. Ela não estava ali de empregada, ela não trabalhava na casa de Naamã. Ela era escrava, ela foi levada escravizada do seu povo para a casa de Naamã. Mas ela olha para Naamã e diz o seguinte, profeta em Israel. Ela é usada por Deus para curar aquele que estava oprimindo o seu povo. No meio do seu sofrimento, ela é usada como instrumento de Deus. José, a história de José, o sofrimento de José, José vai dizer, olha, Deus converteu o mal em bem, mas José salvou a sua família.
Mas o quanto José sofreu. Se nós olharmos com a ótica do mundo, a história de José é uma história de desgraça. Me perdoem a expressão. José só deu errado, né? Ele teve um sonho de sucesso. Foi vendido como escravo foi para a prisão, na prisão foi esquecido, até que um dia Deus transformou tudo. Ruth, uma mulher pagã, sem expressão, moabita, mas ela vai ficar com a sua sogra, ela tinha risco de ser abusada, mas ela vai, então, ali, ter um plano, e ela se tornou bisavó de Davi. Amados, Deus nos chama para observar um detalhe. A esperança que Deus tem para mim e para você não tem a ver com aquilo que nós sabemos fazer. Ela parte da nossa capacidade de depender dEle. Da nossa capacidade de nos submetermos a Ele. Porque Paulo vai dizer, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Se você quer se gloriar de alguma coisa, glorie-se de depender do Deus vivo. Glorie-se de depender de um Deus que trabalha ainda hoje, com pessoas comuns, com pessoas simples. Dia após dia, Deus ainda usa homens e mulheres que dependem dEle para fazer grandes coisas. Deus ainda trabalha hoje, irmãos. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda quer usar a mim e a você. Deus tem esperança para mim e para você. Deus está chamando a mim e a você para viver a viva esperança. E viver uma viva esperança é participar de coisas, mesmo que ninguém acredite, mas eu participo confiando e dependendo do Senhor. Se Deus te deu um sonho, ainda que ninguém acredite, sonhe no Senhor. Se Deus te chamou para uma missão, ainda que ninguém acredite, continue dependendo do Senhor. Pastor, eu tenho vontade de fazer algo, então coloque isso diante do Senhor. Mas ninguém vai acreditar em mim. Se for de Deus, Ele vai prover os mecanismos para acontecer. Porque Deus trabalha com os improváveis. Nem sempre Deus trabalha com os melhores. Se nós formos ler Hebreus 11, de 32 a 40, é uma declaração disso. O autor aos Hebreus vai dizer, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova. Mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem aperfeiçoados. E aí ele vai usar a expressão que da fraqueza tiraram força. Quando ele diz que todos esses homens da fraqueza tiraram força, foi porque esses homens só fizeram o que fizeram, porque dependeram de Deus. Amados,
Tim vai dizer que há inúmeros casos em que Deus escolhe o fraco e depois o salva, mas não apesar das suas fragilidades apenas, mas por meio delas. Não é a exaltação da fragilidade, é um convite à dependência. É saber que mesmo sendo limitados, frágeis, fracos, falhos, Deus nos chama para depender dele. Nós podemos entender que o caminho que nos leva para o alto é o caminho que desce, é o caminho da humilhação. O caminho da força é o caminho da fraqueza. E sabe, irmãos, Deus caminha conosco. Deus caminha comigo e com você no meio das lutas, no meio das batalhas. E Deus não tem dificuldade de reconhecer e de saber que temos fraquezas. Muito pelo contrário. Ele conhece as nossas fraquezas. O que Deus quer é simplesmente chamar a mim e a você para dependermos dele, para vivermos a esperança que há nele, porque tudo que nós vamos fazer depende dele. Não tem a ver com a minha força. Porque se depender de mim, eu vou fazer tudo errado. Depender do Pedro, vai dar tudo errado. Se depender da Liliane, minha esposa, vai dar errado. Mas quando depende de Deus, quando a mão do Senhor está ali, a esperança ela volta. Porque Ele é o condutor da história. Por isso, meu irmão, nessa noite eu quero fazer um desafio para você. Eu não sei como anda o seu coração, nem aonde tem estado a sua esperança. Mas eu quero convidar você nessa noite a fechar os seus olhos e fazer uma análise daquilo que tem sido a sua vida, o seu relacionamento com Deus. E pensar se de fato você tem vivido uma vida com uma esperança verdadeira. Crendo e percebendo que Deus está conduzindo a sua história. Talvez você não tenha entregue o seu coração a Jesus ainda. E nessa noite, meu irmão, eu quero desafiar você. Pastor, eu tenho muitos defeitos. Sim, todos nós temos. Mas entrega o seu coração a Jesus e deixa Ele conduzir você no caminho da restauração. Porque só Ele pode. E meu querido irmão, se você entende nessa noite que você precisa ser transformado. Não sei se a gente pode cantar uma música. Pode? Se você entende que você precisa dessa esperança, eu vou pedir ajuda para o pessoal aqui. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite, meu irmão, eu quero convidar você a sair do seu lugar e colocar a sua vida no altar do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero essa esperança para mim. Eu quero receber o Senhor na minha vida. Eu quero viver essa viva esperança, mesmo tendo uma vida sem esperança alguma. A esperança para você. Mas se você, meu irmão, membro desta igreja, tem vivido a sua vida cristã limitada, já desistiu dos sonhos, já desistiu do seu chamado, já desistiu daquilo que Deus chamou você para fazer, meu irmão, é hora de se realiançar com o Senhor. Enquanto o ministério estiver cantando, eu gostaria de convidar você para sair do seu lugar e colocar a sua vida aqui no altar, dizer: Senhor, eu quero de volta a minha esperança. Eu quero voltar a caminhar ao seu lado e a ver o Senhor conduzindo a minha história. E se você desejar, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Coloca a sua vida aqui no altar. Eu quero orar por você, Deus te abençoe. Diz: Senhor, eu quero viver os teus sonhos para mim.
Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar. E se você desejar, sai do seu lugar. Coloque-se na presença do Senhor nessa noite. Diz: Senhor, eu quero essa esperança para mim. Eu quero seguir nesse caminho. Eu quero seguir com o Senhor. Eu quero ver o Senhor conduzindo a minha história. Eu quero ver o Senhor conduzindo os meus sonhos, os meus projetos. Deus te abençoe. O Senhor Jesus está chamando você nessa noite, meu irmão, para fazer uma aliança com Ele. Então, se você desejar, sai do seu lugar. Coloca a sua vida aqui no altar. Vamos cantar. Enquanto isso, sai do seu lugar. Meu irmão, eu vou orar. Mas Deus quer fazer uma grande obra. E Ele quer fazer com você também. Mas você precisa se colocar à disposição dEle. Você precisa deixar que Ele use a sua vida. Vir à frente não é um simples ritual, mas é se colocar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero essa esperança para mim. E eu quero perguntar para você, essa esperança ela é viva no seu coração mesmo? Você tem conseguido perceber isso? Se não, meu irmão, não sai daqui desse jeito não. Coloca a sua vida aqui diante do Senhor. E Senhor, eu quero sair daqui transformado. Eu quero sair daqui com o meu coração aquecido, sabendo que o Senhor está conduzindo a minha história. Eu quero sair daqui com a certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Deus te abençoe. Se você tem alguma dúvida da direção que você está caminhando com a sua vida, meu irmão, não sai daqui com dúvida, sai daqui com certeza. E para isso eu quero convidar você a colocar a sua vida no altar do Senhor. Não sai daqui pensando se Deus quer falar com você. Ele está falando com você através da palavra dele. Sai daqui confiante daquilo que Deus está chamando você para fazer. Eu não conheço a história de nenhum dos irmãos,
mas eu conheço o Deus que mudou a minha história. E eu posso dizer que Ele mudou a minha vida. Se Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a vida de qualquer outro. Há mais alguém que queira colocar a sua vida no altar? Há mais alguém? Nós vamos orar. Pai querido, ó Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite, entendendo, ó Deus, que o Senhor é a fonte da esperança, e que muitas vezes, ó Deus, o nosso coração, a nossa limitação humana, não nos permite enxergar, entender o que o Senhor quer. Mas nessa noite, teus filhos no altar declaram que querem confiar no Senhor, querem viver em dependência do Senhor, e querem seguir, ó Deus, direcionados pelo Senhor, tendo no Senhor a sua esperança. Por isso, ó Deus, eu te peço, mostra a tua vontade a eles, traz de novo onde precisa ser renovado, ó Deus, traz na vida deles solução e direção para aquilo que tu queres. Porque nós só queremos, ó Deus, servir ao Senhor. E em servindo ao Senhor, cumprir a sua vontade. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. A igreja se sentou, mas eu pedi que a igreja fique de pé de novo, que agora nós vamos